Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Amados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez te encontrar nesta sexta-feira, primeira semana do tempo comum. Comece seu dia mais uma vez olhando para dentro de você mesmo, valorizando o sopro de esperança que nos habita e que necessitamos desta ação divina em nós. Quem não respira é aquele que já está morto. Todos nós dependemos para viver da respiração. Apesar de que nem todas as pessoas percebem o ato de respirar. Respiram de forma mecânica e dão pouca função aos próprios pulmões. As pesquisas mostram que a maioria de nós usamos menos de 5% da nossa capacidade pulmonar e de respirar. Ou seja, usamos muito pouco dos nossos pulmões. E quando nós não usamos os nossos pulmões, simplesmente nós o fragilizamos. E aí quando vem uma doença, por exemplo, autoimune ou uma doença como o Covid-19, encontra nossos pulmões fragilizados. Porque a respiração, ela potencializa os nossos pulmões. A respiração profunda e não uma respiração mecânica em que nós sequer damos atenção a ela. Por isso, se queremos pulmões fortes, respiremos de forma também autêntica, dando a esta ação em nós, esta ação divina, uma devida atenção. Respirar de forma litúrgica e de forma sagrada. Por isso, amados irmãos e irmãs, olhe, coloque sua atenção a este gesto de respirar. E a cada respiração, repita o seu mantra, repita a sua palavra mágica. E assim você se torna um só entre você e Deus. O texto que hoje nos é dado a meditar é o texto de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 ao 12, que diz: alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa.
O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus mais uma vez nos mostra a sua autoridade. Como vimos desde o início do capítulo 1 de Marcos, que Jesus ele ensina com autoridade, não por meio de palavras, mas por meio de gestos concretos. Ontem, ele curava aquele homem da mão seca, e aquele mendigo, e hoje Jesus cura este paralítico. E o texto é muito pedagógico, quando nos mostra Jesus que desce de novo a Cafarnaum, e ali, porque aquele que foi curado ontem, aquele leproso que foi curado ontem, já havia divulgado a fama de Jesus. Então todos têm notícia de que Jesus terminou de chegar e todos acorrem até Jesus. E Marcos diz que ali tinha tanta gente que não se cabia sequer, não se conseguiam sequer entrar mais pela porta. E eis então que ali, enquanto Jesus ensinava, chega estes homens com este paralítico, e não tendo como fazer chegar até Jesus este paralítico, sobe então pelo teto e por lá coloca esse paralítico até Jesus. E aí então, a segunda parte do texto mostra que Jesus, vendo esse paralítico, mas antes disse, vendo a fé daqueles que traziam o paralítico, disse: Jesus, filho, teus pecados estão perdoados. Amados e amadas, Jesus, ele quer curar, não o nosso corpo simplesmente. Jesus, ele veio para curar a nossa alma, o nosso espírito. Por isso os teus pecados estão perdoados. Antes de curar o corpo, Jesus cura o nosso espírito. E ali, portanto, tinham os mestres da lei, não para aprender com Jesus, mas para criticá-lo. Por isso eles dizem: ora, como ele pode fazer isto? Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. E aí então, a terceira parte do texto, Jesus responde a estes mestres da lei, dizendo para ele: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e pega a tua cama e anda? Pois para saber que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecado, eu ordeno: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Eu sou Deus, diz Jesus. Está dizendo ele: precisam abrir os olhos para ver diante de vocês este Deus que veio para curar, para sarar as almas feridas, para devolver àquelas pessoas a sua dignidade. E assim, os mestres da lei já começam a ver brechas para eliminar esse Jesus que os afronta, os desafia. A última parte do texto, a quarta parte, mostra que o paralítico obedece a Jesus, é curado, pega a sua cama e sai para casa. E a reação de todos que ali se encontravam foi ficarem admirados e dizerem: nunca vimos coisa assim. Amados irmãos e irmãs, Deus realiza o impossível em nossas vidas. E nós precisamos cada dia nos colocar de olhar atentos a este Deus que vê as nossas necessidades. E muitas vezes precisamos de alguém, pessoas que nos leve até Ele. E saibam, Jesus primeiro cura o nosso espírito.
para depois pensar em curar o corpo. Porque Jesus é o autor, o proprietário do perdão, do amor divino. Peçamos a Deus a graça da fé, para que assim sejamos por Ele curados de nossos males espirituais e possamos crescer neste segmento, nessa busca autêntica de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.